Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 38, dos versículos 1 ao 4. Então Yahvé respondeu a Jó, no seio da tempestade, e disse: Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Cinge-te os rins como herói, interrogar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Dize-mo se é que sabes tanto. Meu irmão e minha irmã, temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né? Porque em nossos dias estão se levantando cada vez mais homens e mulheres cheios de teorias, né? Que se dizem sábios e sábias, mas não o são. São tão frágeis e pecadores que nem têm noção e convicção disso. Principalmente, meu irmão e minha irmã, no que diz respeito às sagradas escrituras. Muito cuidado para não se deixar levar aqui por falácias, né? Aqui Deus interroga. Se pegarmos o versículo 4, né? Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Diz-me se é que sabes tanto. Para essas pessoas que se dizem saber tanto, se vier uma pergunta dessa de Deus para cada um deles, você tem noção do besterol que cada um irá falar? Por isso, meu irmão e minha irmã, temos que ter muito cuidado. Se quisermos saber um pouco de Deus, por que um pouco? Porque Deus aqui é imenso. Essa busca por Deus, ela tem que se dar até o fim de nossas vidas. E por mais que achemos que estamos aqui entendendo cada vez mais de Deus, aquilo ainda será pouco, em meio à imensidão que Deus é. Por isso, se eu quero buscar a Deus, entender um pouco de Deus, eu tenho que me debruçar nas Sagradas Escrituras. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser conduzido, né, por pessoas que acham que suas teorias valem alguma coisa e não valem nada, né? Por isso, nos traz um versículo aqui 2, né? Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Por isso eu falei para você no início, temos que ter muito cuidado a respeito disso daqui. Se você perguntar a ela, se você é tão sábio, é quem fez o céu e a terra? Para você não se enganar, meu irmão e minha irmã, logo no início da Bíblia, quando começa as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, logo no versículo 1, nos traz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E é uma certeza para todos nós. Se alguém tentar falar ao contrário, fala que são palavras e teorias sem sentido. Se pegarmos o livro de Salmos, capítulo 121 ou 120, dependendo da sua Bíblia, versículo 2. Meu socorro vem de Yahvé que fez o céu e a terra. Essa é uma verdade para todos nós. Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu quero saber de Deus, eu tenho que buscar a Deus, iniciando pelas Sagradas Escrituras. Não há outro caminho. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu não me debruço aqui nas Sagradas Escrituras e fico seguindo teorias sem sentidos de pessoas aqui que nem buscam a Deus, que não leem as Sagradas Escrituras e que ficam falando aqui um besterol atrás do outro. Nas bodas de Caná, o que o Senhor suscitou hoje, logo pela manhã, muito forte para mim, foi a respeito da Virgem Maria, que ela fala aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui eu já sei
que eu não devo seguir teorias de pessoas que se dizem sábios ou sábias, mas fazer tudo o que Jesus Cristo nos disser. E sabemos que para fazer o que Jesus quer de cada um de nós é preciso renúncia. Se você não estiver disposto, meu irmão e minha irmã, a fazer renúncias, você vai continuar sendo conduzido e iludido e iludida por teorias de pessoas. E não vai conseguir ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é tomar a cruz e seguir Jesus. A condição para seguir Jesus é que propriamente Jesus nos traz. Aquele que quiser, ele não impõe, mas é se a pessoa quiser. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E renunciar a nós mesmos é renunciar de tudo aquilo que está nos tirando do caminho do Senhor, ou está tentando nos ludibriar, nos conduzindo por teorias e falácias. Temos que ter muito cuidado. E o Senhor é excelente, o Senhor é maravilhoso. Quando ele trouxe essa palavra aqui, se pegarmos ao final do livro de Jó, né? Se pegarmos o final do livro de Jó aqui no capítulo 42 dos versículos 7 a 8, né? Nos traz assim: quando Yahvé acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Tema: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e dirigi-vos ao meu servo Jó, oferecei-os em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não terdes falado corretamente de mim, como o fez meu servo Jó. Olha aqui. Então, por isso que temos que ter muito cuidado. Olha a gravidade aqui. Os amigos de Jó vieram tentar falar para ele de inúmeras coisas, né? De teorias. Mas Deus aqui ainda pediu a Jó interceder por eles. Olha aqui a gravidade. Estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falaste corretamente de mim. Aqui é propriamente Deus falando. E o que você quer seguindo pessoas com suas teorias? É hora de você, meu irmão e minha irmã, tomar uma posição na sua vida. Aqui. Parar de seguir teorias e seguir aqui verdadeiramente a Jesus, que é um pedido propriamente de vossa mãe. É hora de aqui meditar nas Sagradas Escrituras, entender, buscar ao Senhor verdadeiramente, coisa que muitos irmãos e irmãs não fazem. Não tem nenhuma Bíblia. Gastam com tudo, planejam para tudo, mas não tem uma Bíblia. E quando a tem, se é que tem, ela está aberta lá, como se fosse um amuleto da sorte. Não tem serventia nenhuma. Uma Bíblia aberta dentro de casa que não é lida, não tem serventia nenhuma. A Bíblia. Eu vi uma pregação eu esqueci o nome do irmão, da comunidade Metanoia, que ele também já tinha ouvido de alguém pregando, né? Que a Bíblia é o livro mais perigoso que tem. Porque ela mostra quem verdadeiramente nós somos. E nos faz aqui engolir a seco. Quando nos debruçamos aqui e tá falando comigo e eu sou verdadeiramente assim. Aí a gente vê a nossa pequenez, o quanto somos miseráveis, pecadores. Vemos que quanta besteira falamos, achando que estamos falando aqui corretamente de Deus. E aí quando nos debruça aqui, né? Quando nos deparamos com essa palavra aqui, esse tapa em nosso rosto, né? Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra?
Dízimo, se é que sabes tanto. Eu não sei nada. Quanto mais eu acho que eu sei de Deus, menos eu sei de Deus. Quanto mais eu acho que eu estou entendido em Deus, menos eu estou. Por isso a palavra nos traz que eu diminua para que Ele cresça. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, é maravilhoso. Deus é muito, mas muito maior do que imaginamos. E o quanto eu acho que eu estou buscando Ele, na verdade eu nem comecei ainda. Eu tenho que buscá-lo cada vez mais. E essa busca até o fim de nossas vidas. Quando uma pessoa se acha que já não precisa ler mais a Bíblia porque já está entendida, na verdade ela nem começou. Se pegarmos aí um dos pregadores, né, que está aqui crescendo a cada dia mais, e eu me espelho muito nele também, né, no sentido aqui de Deus, as Sagradas Escrituras, Moisés Rocha. Já leu a Bíblia aqui mais de 7 vezes, está há 30 anos aí, e eu tenho plena certeza, se perguntar para ele, o que você sabe de Deus já é o suficiente? Não. Eu tenho plena certeza, convicto disso que ele vai falar. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Por quê? A nossa vida é nada. A nossa vida é para ser doada completamente a Deus. Porque Ele deu a nossa vida por nós, né? O nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós. E o mínimo que podemos é dar a nossa vida por Ele. Quanto mais a gente acha que conhece. Nem a gente começou a conhecer ainda. Porque as maravilhas do Senhor se renovam todos os dias. Então aquilo que eu acho que eu sei, eu não sei. Eu ainda tenho muito a saber de Deus. Então temos que ter muito cuidado com esse monte de homem e mulher que está se levantando com teorias, coaches aí, né? Se enchendo só os bolsos através da infantilidade de muitas pessoas. Se levanta uma pessoa agora, fala uma coisa bonita que te emocionou, você já sai curtindo tudo dessa pessoa, enaltecendo, não, esse é sábio, essa é sábia. Não. A palavra hoje vem aqui verdadeiramente nos aqui alertar disso, né? Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Por mais que eu fale de Deus aqui, das experiências que eu já tive com Ele, que eu tenho com Ele todos os dias, é pouco. Porque eu ainda tenho que me esforçar para buscar mais. Porque aquilo que Ele tem reservado para mim é inimaginável para mim, eu não tenho noção. E para você também. Mas para que eu descubra cada dia o mínimo, eu tenho que buscar o Senhor com afinco. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo eu, se falar para você, Deus é tudo, ainda é pouco para descrever a imensidão que Deus é, porque foi Ele que fez o céu e a terra. Quem tentar se levantar e falar ao contrário, está se colocando como anátema. Pois a própria palavra nos traz, né? Aquele que se levantar e fazer divisões, né? Desencaminhar as pessoas do caminho de Deus, antes colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse aos mares. Aqui vemos, né, o final que eu mostrei para você. Até os amigos de Jó não foram poupados. Deus falou, né, para a gente finalizar essa partilha. Deus falou a eles: estou indignado contra ti e teus 2 companheiros, porque não falastes corretamente de mim. Quem são esses que se levantam querendo falar muitas vezes de Deus? Se nem nas Sagradas Escrituras aqui leem, se nem nas Sagradas Escrituras estudam, temos que ter muito cuidado com as teorias falsas que estão se levantando. Se eu quero entender de Deus, se eu quero buscar a Deus, eu tenho que fazer renúncias. Sem isso e sem as Sagradas Escrituras, eu não sei nada de Deus. O pouco que eu acho que eu sei, ainda não sei, porque a imensidão de Deus, a mim, é ininteligível, porque Deus é imenso demais. Nós não temos noção. E isso ultrapassa todo o entendimento. Todo o entendimento. Que a gente reflita neste dia
meu irmão e minha irmã. Espero que você tenha compreendido aquilo que Deus está trazendo a mim e a você neste dia. Temos que ter muito cuidado com os falsos profetas desses dias. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.